Ano de eleições 2026, você já sabe que eleição é conosco aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação e é por isso que eu já dou aqui o meu bom dia ao Murilo Hidalgo, que é o diretor-presidente do Instituto Paraná, que vai divulgar agora aqui no Jornal Gente a pesquisa que está saindo do forno com novos números e novos quadros para a corrida eleitoral para presidente da República agora em 2026. Murilo, bom dia, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal Gente. Estamos ao vivo falando para todo o Brasil. Tudo bom, Murilo? Bom dia, Thaís. Bom dia, Cláudio, Pedro, Sônia. É uma satisfação estar novamente com vocês. Murilo, vou começar aqui então com os números das duas pesquisas estimuladas com o primeiro turno à presidência da República. Chama a atenção aqui do nosso público que o nome de Jair Bolsonaro não é mais colocado aqui nessas possibilidades, já que Jair Bolsonaro não será candidato à presidência da República neste ano. No primeiro quadro, os dois principais candidatos, Lula e Flávio Bolsonaro. No segundo quadro, Lula e Tarcísio de Freitas. Vamos aos números agora, ao vivo, aqui no Jornal Gente. Na primeira simulação feita pelo Instituto Paraná Pesquisas, nós temos Lula e Flávio Bolsonaro em primeiro e segundo lugares. Lula teria hoje 39,8%, Flávio Bolsonaro 33,1%. Ratinho Júnior, 6,5%, Ronaldo Caiado, 3,7%, Romeu Zema, 2,8%, Renan Santos, 1,5%, Aldo Rebelo, 1,1%. No cenário 2, pesquisa estimulada para a presidência da República. Quais são os números, Pedro Campos? Vamos lá, no cenário 2, Thaís. Lula, 40%, Tarcísio Gomes de Freitas, 27%, Ronaldo Caiado, 6%, Romeu Zema, 4%, Renan Santos, 2%, Aldo Rebelo, 1%, Thaís. Deixa eu passar a bola então para o Murilo Hidalgo, que é o condutor dessa pesquisa aqui, feita em nível nacional. O que dizem esses números? Quais são as diferenças em relação aos levantamentos anteriores, Murilo? Olha, Thaís, em relação aos levantamentos anteriores, essa pesquisa, nós tiramos do cenário o candidato Ciro Gomes, que provavelmente será candidato ao governo do Ceará, então nós tiramos ele do cenário nacional, que mostra que o presidente Lula subiu muito pouco, saindo do Ciro Gomes. Eu te diria que o presidente Lula, ele para primeiro turno, ele bateu num teto. Eu te diria que o teto dele vai de, no máximo, a 42%, o que é um cenário muito difícil com esses candidatos, né, com uma vitória no primeiro turno, certo? O Flávio cresceu bem, né? O Flávio dá uma boa crescida, o Ratinho se mantém estável e os demais também. Com relação, quando tira o Flávio, o Tarcísio também tem um crescimento, certo? Mas vale salientar que quando a gente coloca o candidato Tarcísio, a gente tira o Ratinho Júnior do cenário. Por que a gente tira? O Kassab, o presidente do partido, diz várias vezes que caso o Tarcísio seja candidato, o PSD o apoiaria, não lançaria candidato. Esse é o motivo, né? Então, Murilo, muito bom dia, bem-vindo aqui mais uma vez. A pesquisa é rica em detalhes bastante impressionantes. Enfim, aparentemente, pelo menos colocada a situação como hoje, como está atualmente, o cenário 1 é exatamente o cenário que vale, né? O cenário com Flávio Bolsonaro de candidato. E o que a gente mostra é um crescimento muito acentuado, assim, quase em flecha, da candidatura do senador, que começou lá em 37%, né, lá em outubro, e até alcançar agora, 4 levantamentos depois, né, 42,2% das intenções de voto no segundo turno contra 44,8% de Lula. Mas assim, no primeiro turno, naquele cenário 1, o que a gente percebe é que a soma dos candidatos do campo conservador, que são de oposição, né, a soma da intenção de votos é de 15,6 pontos percentuais. 15,6 pontos percentuais, enquanto a diferença entre Lula e Flávio é de apenas 6,7. Ou seja, mais do dobro, talvez já perto do triplo, né, das intenções de voto, evidenciando que se esses caras se unirem e a candidatura for única, isso coloca o candidato escolhido, se for Flávio Bolsonaro ou Tarcísio, numa situação bastante confortável para enfrentar o presidente Lula. É isso mesmo?
É isso, Cláudio. A pesquisa mostra isso, que a gente vai ter uma eleição muito equilibrada, como foi a passada, né? Só que dessa vez, Cláudio, o que, ao nosso ver, muda em relação à eleição anterior? A eleição anterior, você tinha Simone Tronic, a Tronic, do União Brasil, você tinha Simone Tebet, você tinha Ciro Gomes, praticamente eram todos contra o presidente Bolsonaro, todos contra um. E essa eleição, pelo cenário, está se mostrando o contrário, né? Serão todos contra o presidente Lula. Isso é um alerta ao presidente Lula que terá muita dificuldade pela frente, né? Agora, vamos esperar, Cláudio, aproveitar para fazer um comentário aqui, a pesquisa do final do mês de fevereiro e março. Essas pesquisas, ao nosso ver, serão decisivas para o governo Lula. Por quê? Nessas pesquisas, a gente vai poder captar a entrada do imposto de renda no bolso do trabalhador, né? Qual vai ser o impacto Murilo, disso? Isso trará um impacto positivo. Oi? só fazer uma interrupção Isso rapidinho trará um aqui. impacto. Vou pedir só um minutinho para você, porque a nossa produção aqui conseguiu um contato agora com o pré-candidato à presidência da República, Ronaldo Caiado, que saiu do União Brasil e agora está no PSD. A gente está falando sobre essa pesquisa.